Eu recebi inúmeras mensagens perguntando se a Brava ela nunca será aquela empresa que dará um certo gostinho pra gente. Muitas pessoas acabam perguntando, André, será que a Brava ela não vai deslanchar? Será que ela não vai alcançar os preços que são recomendados ali pelas casas? Pelo menos o preço justo de 25, 30, 35 reais? E eu já vou antecipar aqui para vocês que, a meu ver, pode ser que inclusive ultrapasse. Só que muitas coisas precisam acontecer, além daquelas que a própria companhia já vem fazendo. Eu vou trabalhar tudo isso aqui com vocês, vou falar um pouco de resultados, algumas notícias a respeito de Manati, fazer com vocês algumas projeções de resultado para a companhia e, finalmente, a gente calcular ali mais ou menos qual o preço seria razoavelmente justo para os resultados de 2025. Claro, não estou fazendo para frente, mas você vai entender depois quando eu chegar nessa parte. Vamos lá, para a gente começar. Eu quero só mostrar algumas poucas e rápidas coisas aqui para vocês, porque eu acho que isso daqui vale a gente passar, que lá atrás eu tinha feito algumas projeções, especialmente falando aqui de resultado operacional e de EBITDA, né? E eu falei para o pessoal lá do nosso grupo do WhatsApp que muito provavelmente o lucro líquido ele teria alguns impactos financeiros por conta da queda do dólar, o que eu não havia feito essa conta aqui. E também projetei uma margem EBITDA de 39%. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, a receita operacional ficou em 2.800. Opa, maravilha, matei aqui. A margem EBITDA, eles mostraram aqui o percentual, tá aqui ó, 39,2, praticamente em cima. O EBITDA, eu praticamente acertei aqui, 27 milhões só de diferença, seja o EBITDA normal ou ajustado, enfim, os dois eu basicamente fiquei bem próximo ali, então mais ou menos eu acertei ali o que dava para acertar da companhia. E por que eu estou te mostrando isso? Eu estou te mostrando isso para, de uma certa maneira, comprovar que as projeções que eu venho trazendo aqui para vocês no canal, elas estão mostrando que, no final, elas têm algum grau aqui de precisão. E exatamente por isso que se inscrever aqui no canal é fundamental para que você tenha dados corretos e dados bastante precisos do que esperar para a companhia. E claro, não depende exclusivamente da empresa para que ela deslanche. Depende também de brand, depende de cenário externo, depende de cenário interno, que já tivemos notícias bastante negativas a respeito de IOF por aí. Então, tem muita coisa ainda no ar que pode dar uma penalizada nos ativos, de bolsa ativos que não são livres de risco, né? Então, para a gente falar aqui do Manati, eu sempre acompanho lá os dados a respeito dos campos e eu vou lá no site da ANP e aí eu vi isso aqui, ó. No dia 15 de maio nós tivemos alguma extração de gás, no dia 16 esse pico e depois dia 17 voltou a ficar aqui no 0 a 0, né? O que isso aqui poderia sugerir? Será que eles estão fazendo alguns testes eventualmente para voltar a operar, para ter autorização finalmente? Poxa, isso daqui já é algum indício para mim, então eu já estou relativamente contente, esperando que lá para o terceiro trimestre, muito provavelmente a partir ali de julho, tenhamos de volta Manati nas nossas contas aqui. Além disso, eu quero trabalhar com vocês um pouco aqui dos dados que a companhia ela tinha lá atrás. Porque como eu estou falando com vocês aqui a respeito de Manati, eu quero lembrar qual que era uma média mais ou menos da produção. E Manati tá aqui, ó. Nós temos 45% do campo e ó, tá aqui, ó, 7.500 barris por dia, 9.200, 9.300, 8.800, ou seja, sabemos mais ou menos que a média aqui ficou perto de uns 8.000 e alguma coisinha, legal? O que eu estou querendo dizer? Que com a retomada de Manati, a gente já salta para 8.000 barris a mais. Pelo menos. Claro, tem um processo de ramp-up, ou seja, de volta à produção que não é tão rápida assim, mas me parece que estamos caminhando relativamente bem nesse sentido, tá? Falando também um pouco mais dos outros campos, eu quero sempre bater aqui com vocês que Papa-Terra está numa produção, ó, bastante estável. Claro, tem oscilações, é natural, mas eu quero que vocês percebam a estabilidade que nós estamos conseguindo manter em 15 e até os 20, né? Um range muito bom em que a gente consegue ficar. E é bastante previsível, tem uma estabilidade boa. Claro, oscilações aqui fazem parte, porque você depende realmente de um recurso natural e não é simplesmente abrir a torneira da sua casa, vai ficar jorrando água eternamente. Depende de muita tecnologia, depende de inúmeros fatores. Então, é importante ficar de olho na continuidade da estabilidade das produções de Papa-Terra e, claro, que eles consigam, inclusive, trazer evoluções, tá bom? Vamos falar agora de outro campo, que é o de Atlanta, o que está dando muita coisa boa. Vamos lá, Atlanta. Ó, uma média aqui de 42 mil barris, como uma média
muito, 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 muito estável. Tem momentos em que cai um pouco, sim. Como eu te falei, é de se esperar, por se tratar de um recurso natural, que você não tenha, assim, reloginho todo dia aquela mesma coisa. Tem oscilações, é normal. Mas no conjugado, a gente pode ver que os dados estão muito bons. Lembrando que todos esses dados que eu estou te mostrando, eles são dados 100%, ou seja, total da produção. Lembrando que Papa-Terra nós temos 62,5% e Atlanta nós temos 80%. Então não é toda a produção aqui da Brava Energia. Depois eu vou fazer as contas com vocês, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada um pouco do que vieram os resultados que nós tivemos aqui no primeiro trimestre, nesses 71 mil barris. O Décio Doni, assim como toda a equipe, ressaltou que em abril já estávamos em 82, mas foi dito lá na apresentação que nós já estamos em alguma coisa superior a 90 mil barris de petróleo por dia. Então, gente, grava 90 mil. Estamos mais de 20 mil barris acima do primeiro trimestre. Portanto, quem me fala que a Brava é uma porcaria, eu vou comparar a Brava lá de trás, do primeiro trimestre de 2023, o pessoal estava fazendo essa conta, e aí fala, produziu muito mais. Gente, não tem nem cabimento. Se você se recordar o que aconteceu lá em novembro, dezembro do ano de 2024, nós estávamos com Atlanta e Papa-Terra parados, e quando voltou, não foi assim, você ligou uma chavinha e simplesmente o petróleo jorrou assim na melhor pressão, na melhor quantidade. Dependia de muita coisa. E não só isso, você também dependia em Atlanta da conexão de alguns outros postos no FPSO, o que aconteceu eventualmente e já tivemos fato relevante. Inclusive, foi dito no próprio call de resultados que em junho, no máximo ali em julho, nós já teremos a conexão de outros 2 postos em Atlanta, o que fará com que a produção fique muito próximo ali aos seus 50 mil barris, ou um pouquinho mais, eventualmente considerando ali a produção e extração de gás, mas que boa parte acaba sendo reinjetada. Então não vou nem considerar, vou ficar com isso aqui. A parte da Brava, nesse todo, é de mais ou menos 42 mil barris de petróleo por dia, tá bom? E depois que nós vimos a produção aqui de todos os campos, eu quero só te lembrar de um item importantíssimo, que é a questão da dívida líquida consolidada da companhia, que está aqui, ó, em 11 bilhões. Eu vou arredondar só para ficar mais difícil para a Brava. Vamos colocar 12 bilhões de dívida, tá bom? Legal. Lembra desse número 12 bilhões. Por quê, André? Porque agora eu vou para uma parte que eu sei que vocês gostam, que são as projeções que eu estabeleço aqui no canal. Maravilha, vamos trabalhar aqui porque tem muita coisa. Como eu te falei, aqui do primeiro trimestre eu acertei bastante, acertei a receita, acertei o EBITDA, acertei a margem, e aí eu já comecei a olhar para o segundo trimestre, para que a gente já começasse a pensar em algumas coisas. Primeira coisa interessante, primeiro item importante que eu quero trabalhar com vocês é a questão da margem, né? A margem vai subir, assim, bastante, né? 6% é bastante para essa companhia. E por que que eu acredito que ela deva subir esses 6%? Porque quando você tem uma maior produção, não necessariamente você tem com isso um maior gasto. Vamos tentar entender. Você tem a plataforma lá no meio do mar. E aí você tem vários funcionários muito bem qualificados para fazerem toda a operação rodar com perfeição. Se aquela plataforma ela tira 20 mil, 40 mil ou 100 mil barris de petróleo, faz diferença no salário que o funcionário vai receber? O que a gente chama, no final das contas, de custo fixo? Claro, desconsiderando bônus aqui de final de ano, antes que você tente me pegar numa exceção, porque eu não caio nisso não. Considerando isso, você há de concordar que conforme você tem uma maior produção, aquele seu custo fixo, ele acaba ficando pequeno frente a toda a receita que é gerada. Diferentemente, porém, quando você tem uma produção pequena, aquele custo fixo acaba comendo muito da sua receita. Quando, consequentemente, então, você tem uma maior produção e os seus custos fixos se mantêm iguais, a sua margem sobra porque tem mais barris de petróleo para você vender e, consequentemente, ter mais dinheiro para a companhia. Portanto, eu acredito que nós teremos hoje uma margem líquida na casa dos seus 45%. O EBITDA deve saltar alguma coisa próximo aqui aos seus 300 milhões de reais. De igual maneira, o resultado operacional vai saltar mais ou menos isso também, uns 300 milhões de reais. Lembrando que eu estou considerando o Brent em 65 e um dólar médio a 5,70. Ah, André, mas não tá isso, o Brent médio vai ser menor, vai ter um desconto, etc, etc. Legal. Vamos fazer então o seguinte, vamos colocar algum desconto. Eventualmente a gente tem um desconto que leva para 60 dólares aqui o barril de petróleo, já considerando aqui toda essa queda e outras tantas coisas.
Então seriam aqui aproximadamente 100 milhões a mais na sua receita e aqui 200 milhões a mais no seu EBITDA, tá bom? O lucro, de uma certa maneira, também salta aqui uns 140 milhões de reais. Dá para ver que a companhia ela está indo bem. Vamos imaginar que esse nível aqui de Brent ele fique igual até o final do ano, tá bom? Então nós teríamos uma média de 63, lembrando que nós tivemos aqui um Brent médio de 74, tá? Isso tudo faria com que o nosso EBITDA ficasse em 5 bilhões de reais. Então, vamos fazer uma conta bem simples que eu aposto que você se recorda, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. Se nós tínhamos, arredondando, 12 bilhões em termos de dívida líquida, se dividirmos pelo nosso EBITDA de 5,600, 5,6, significa que a nossa dívida líquida sobre EBITDA ficaria em 2,14 vezes. Então, sairia daqueles muito alto, quase 4 vezes, para 2,14. Isso considerando este cenário. Vamos melhorar um pouquinho aqui, né? Vamos estimar que o Brent volte para os seus 65. E aí a gente já começa a ter uma outra realidade. Ó, já vai para 5,900. Vamos fazer essa conta de novo. Aqueles 12 bi de dívida dividido por 5,9. Opa, já cai para 2 vezes dívida líquida e EBITDA. Ah, André, o Brent ele ficou uma maravilha, só que só no último trimestre, tá bom? Foi lá para 80 dólares. Legal. Olha só, o nosso EBITDA já vai para 6 bilhões e 300. Mais uma vez, podemos fazer a conta de 12 dividido por 6,3, o que daria uma alavancagem de 1,9. André, todas essas projeções aqui são factíveis? Olha, sendo muito sincero, eu estimo que o nosso Brent ele vai ficar ali na casa dos seus 65 ao longo do ano. O que na verdade vai mudar é que a produção da companhia vai passar dos 100 mil barris de petróleo ali no terceiro trimestre. Muito por conta de Atlanta, que deve entregar uma média ali de 40 mil para a Brava, e a retomada de Manati. E com o decorrer do ano, eu estou estimando aqui um certo aumento, não chegando sequer ao topo que já havia chegado de 9 mil barris, que seriam correspondentes aqui para a companhia, tá? Tudo isso aqui me leva, finalmente, a olharmos para um lucro por ação total de R$ 7,63. Parece para alguns muito otimista, para alguns parece um resultado factível, e eu quero trazer mais dados para vocês. Olha só, eu fiz aqui algumas contas. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Considerando esse resultado aqui, o valor da ação, tá bom? O valor de 7,63 por ação, considerando o preço sobre o lucro, hoje nós estamos pagando algo próximo a 2,5 vezes a nossa grande bravinha, né? Só que se você considerar que é muito possível que ela comece a negociar perto dos seus pares, ela pode negociar 4,5 vezes, tá bom? 4,5 vezes. Opa, significa, portanto, que a gente já salta para R$ 34. Se a gente começar a negociar perto ali de uma Petrobras, negociando a 6 vezes o seu preço-lucro, já vamos para R$ 45. E claro, a gente pode fazer inúmeras contas aqui. O pessoal pode falar, André, mas e se chegar a um PL de 10, 70 pau por ação? Sim, 70, só que é muito possível que isso aconteça? Eu acho que não. Eu ficaria muito mais num preço-lucro aqui de 4 vezes, o que ainda assim me traria um retorno interessante de R$ 30,51. Portanto, nós vimos aqui diversos preços. E vamos fazer o seguinte, vamos estressar um pouco mais esse modelo, eu gosto de fazer esse tipo de coisa aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos estimar que o nosso Brent, lá para o terceiro trimestre, ele caia para 55 dólares e no último trimestre do ano ele fique em 60. Opa! Quer dizer que se mesmo assim pagarmos 4 vezes o preço-lucro, que já caiu aqui dos seus quase 8 para 7, ainda assim se trata de uma empresa que deveria negociar a R$ 28. Legal. Vamos voltar aqui no modelo, só para a gente voltar tudo certinho. Então, vamos voltar agora para a parte do EV/EBITDA, que é uma outra métrica que eu sei que vocês gostam bastante, né? Em 2024, esses aqui foram os patamares em que a companhia estava sendo negociada, tá bom? Ela estava sendo negociada a 6 vezes o EV/EBITDA, ou seja, todo o valor da companhia pelo EBITDA que ela tinha. Hoje, considerando um EBITDA de quase aqui 6 bilhões de reais, nós teríamos uma companhia negociada a 3,66 vezes o seu EV/EBITDA.
Algo que eu acho bem pouco factível, tá? Eu acredito de verdade que isso daqui iria convergir para pelo menos uns 5, o que traria a companhia, mais uma vez, para preços muito maiores do que nós estamos vendo hoje. Então, o que eu tenho de forma bastante clara para hoje? Que a companhia tem dados operacionais incríveis, eu te mostrei ao longo daqueles slides que eu preparei. Eu estou te mostrando aqui que a companhia terá melhorias em termos de margem, ela deve entregar um lucro interessante, mas mesmo que a gente não fique batendo muito no lucro, porque tem muitos impactos financeiros e não caixa, vamos bater no EBITDA. EBITDA subindo cada vez mais, trimestre após trimestre, produção saltando de 71 para 93, para mais de 100, para 110 mil barris por dia. Imagina quando a gente pega esse resultado do último trimestre do ano e a gente anualiza tudo isso, imaginando um lucro de aproximadamente 1 bilhão aqui por trimestre. Poxa, é uma companhia que deveria valer quanto? É uma companhia que teria qual potencial de entrega de dividendo? Eu acho que tudo isso aqui você deve colocar no papel e analisar quando você entra e decide comprar ou eventualmente vender a empresa, porque operacionalmente ela está bem, mas existem outros tantos dados que eu já te mostrei, como Brent, como cenário interno, como cenário externo, que estão impactando ativos de risco, como é o caso da Bolsa de Valores. Então, hoje nós temos projeções interessantes, mas tudo depende de como o fluxo vai acontecer para a nossa bolsa e para as bolsas estrangeiras. Então, o que eu tenho para dizer para vocês a respeito do investimento em Brava Energia? Continuarei na posição de forma extremamente tranquila, sabendo que os fundamentos pelos quais eu comprei a empresa se mantêm e inclusive estão melhores, e que não há motivo para eu me alardear e ficar com medo eventualmente aqui de vai cair para R$ 15 de novo. Se cair para 15, eu compro mais. Eu compro mais, eu garanto, eu trago no canal aqui para vocês. Pode anotar o que eu estou falando. E se você estiver comprando Brava Energia ou vendendo, eu quero que você deixe aqui nos comentários. E antes de você sair, eu vou deixar esse vídeo aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!